A gente vai falar um pouquinho sobre enxaqueca agora, né? A enxaqueca, ela também é um quadro muito comum, né? Que a gente vai encontrar na emergência. Os pacientes muitas vezes, inclusive, chegam referindo ter o diagnóstico de enxaqueca, quando na verdade não tem esse diagnóstico feito pelo médico. É interessante a gente também dar uma pesquisada legal, assim, porque às vezes o paciente fala, eu tenho enxaqueca, aí você tá, tudo bem, aí, medicação para dor. Então dá uma avaliada, né? Dá uma espremida na história desse paciente para saber se o que esse paciente tem realmente é uma enxaqueca ou não, tá? A enxaqueca ela é dividida em 4 fases, tá? O pródromo, a aura, a fase da aura, a fase da cefaleia e o pós-pródromo. A parte da cefaleia, que eu deixei aí grifado em negrito, é a fase que o paciente vai chegar para você, né? A hora que o paciente vai chegar na emergência é a parte que ele está com cefaleia. Mas antes disso, existem algumas alterações que o paciente pode apresentar, né? Que a gente vai ver o que é que pode ser, tá? Então, na fase do pródromo, né? O paciente ele pode apresentar, muitas vezes ele não associa isso à dor de cabeça, né? Mas ele pode apresentar irritabilidade, pode apresentar alteração de sensibilidade à luz. Então, ele termina achando muitas vezes que, não é porque estava no ambiente muito claro, ou então com muita luz, não sei o que, e aí deu a dor de cabeça, né? Na verdade, a alteração de sensibilidade à luz pode ter sido um pródromo da enxaqueca, né? Ele está tendo a dor de cabeça por outra razão, né? Ele pode apresentar alteração do humor, né? Tanto com relação a ter o humor mais deprimido ou mais euforia, né? Ele pode apresentar craving, né? Que é aquela fissura muitas vezes relacionada à comida. Então o paciente começa a atacar doce, né? Começa a atacar muito doce, 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 e aí alguns dias depois ele desenvolve enxaqueca, né? Ele pode ter também constipação, ter alteração do hábito intestinal relacionado a isso aí. E às vezes o paciente não nota isso, né? Ele não associa isso ao evento da enxaqueca. Ele só é uma coisa que aconteceu que para ele não tem nada a ver. Então é importante a gente tentar extrair essa história do paciente, né? A fase da aura, né? Nem todo paciente vai ter. Isso aí vai ser cerca de 25% dos pacientes com enxaqueca, né? Que é o paciente que ele vai ter uma alteração, né? Ou uma alteração positiva, uma aura positiva ou uma aura negativa. O que é a aura positiva? A aura positiva, o paciente começa a sentir coisas novas, né? E negativa, o paciente tem uma perda de função, né? De algum sistema, né? Então, ela é a aura é uma coisa, é uma alteração que ela se desenvolve de minutos a horas ali. Então, ela em 5 minutos é uma coisa gradual que vai desenvolvendo devagarzinho. Então, começa a aparecer com 5 minutos, aí começa a aumentar a intensidade até mais ou menos 1 hora, e depois de mais ou menos 1 hora o paciente vai apresentar a cefaleia. Então, logo antes da cefaleia, o paciente pode apresentar a aura, né? E aí pode ter sintomas positivos visuais, como escotoma, como escurecimento da vista, né? Ele pode ter também sintomas auditivos, né? Ter zunido, né? O tinnitus, né? Pode aparecer também. Somatosensorial, o paciente pode ter parestesia, né? Pode ter alterações motoras também, né? Então, com tremor, coisas desse tipo assim. Ou o paciente pode ter também a aura negativa, né? Que está relacionada à perda de função, que é transitória, né? É um paciente que pode ter alguma alteração, que vai mimetizar muitas vezes um sinal focal, então vai fazer muito diagnóstico diferencial com IT em alguns pacientes. Ele pode ter uma perda visual, pode ter uma perda auditiva, pode ter uma perda motora, né? Ter uma hemiplegia. Então, tudo isso aí pode acontecer. Isso são possibilidades, mas é um quadro que não é tão comum da gente encontrar, né? Só em cerca de 25% dos pacientes com enxaqueca que eles podem apresentar aura, tá certo? E a cefaleia, né? Como é que vai ser a fase da cefaleia? É uma cefaleia que dura de 4 a 72 horas, né? Então, como eu falei, a gente já começa a fazer diagnóstico diferencial aí com a cefaleia tensional, tá? Ele tem que ter pelo menos 2 desses sintomas que estão listados aí, né? Dessas características que estão listadas aí. A dor tem que ser unilateral, pulsátil, de moderada a intensa, tá? E ela vai piorar com a atividade. Então, você precisa questionar o paciente se, quando ele está com dor, ele não conseguiu fazer as atividades do dia a dia dele, né?
Então, uma senhora que está em casa, você pergunta se ela deixou de fazer alguma coisa em casa, ou então uma senhora que está no trabalho, você questiona se ela precisou parar por alguma razão ou se ela teve dificuldade em executar as funções dela, né? Então, isso é importante você questionar, né? Relacionado à cefaleia, né? E a intensidade ela é de moderada a intensa, então o paciente que vai referir muito desconforto. Dificilmente vai ser aquele paciente, não, é só uma dorzinha assim de leve, né? 3 na escala de 0 a 10, não, é um paciente que vai referir uma dor mais importante, tá? E tem que ter pelo menos um, né, desses dois aí de náusea ou vômito, fotofobia ou fonofobia, né? Também é comum nos pacientes com enxaqueca eles terem aversão ao cheiro mais forte, né? Não está nos critérios diagnósticos, mas é muito comum do paciente referir que começou do momento da crise ele não conseguia sentir cheiro das coisas que causava desconforto, tá? Isso aí é bastante comum. Então, é importante, é uma coisa interessante da gente estar questionando também, né? A fisiopatologia da enxaqueca ela está mais relacionada a eventos vasculares e uma, uma alteração que causa um processo inflamatório, né? Nas meninges, e por isso é que ela vai ter essa dor, né? Pulsátil, unilateral, né? Com essas características, tá? Então, após isso aí, falar um pouquinho também. Esses aí são os critérios da enxaqueca sem aura, tá? Para ter enxaqueca com aura, o paciente precisa ter, tem que ter aura, né? Vou voltar aqui, né? Tem que ter aura, né? Com essa aura positiva, né? Ela pode ser positiva, tem que ser gradual, né? Tem que ser aumentando devagarzinho, né? De 5 a 60 minutos. Tem que haver cefaleia após 60 minutos, né? E pode haver também um sintoma seguido do outro, né? Então, o paciente, ele, por exemplo, começa com uma alteração visual, surgimento de escotoma, e depois depois que passa o escotoma, ele começa com parestesia. Então, isso aí também é um critério, né, que o paciente com cefaleia com aura pode ter. Então, o paciente pode ter mais de um evento seguido do outro, né? Ele tem que ter a cefaleia logo depois do surgimento da aura, e o sinal e o sintoma ele não pode ser rápido, né? Ele tem que ser um aumento gradativo da intensidade da aura, certo? Então, e depois que a gente resolve a enxaqueca, depois que o paciente passou da crise, né, existe o pródromo, né? O paciente pode apresentar fadiga, né, pode apresentar alteração de humor, da mesma forma no pródromo, né, com relação tanto à euforia como um humor um pouco mais depressivo, e também dor ao movimento, né? Então, o paciente que, por exemplo, se ele tinha uma cefaleia hemicraniana pulsátil à direita, né, ele está aqui quietinho, melhorou da dor e tudo, mas quando ele mexe, aí ele sente dor no local onde estava dor antes. Então, isso aí são sintomas, né, do pós-pródromo, né? Então, dificilmente a gente vai ver isso aí, mas são coisas que podem acontecer. É interessante a gente orientar o paciente que depois de resolvido o sintoma, ele pode apresentar essas alterações para ele não ficar estranhando, achando que tem alguma outra coisa, que ele continua doente com alguma outra coisa, tá? E como é que a gente vai fazer o tratamento desses pacientes, né? Analgesia, preferencialmente venosa, né? Nesses casos de enxaqueca, a gente tem uma dor de moderada a intensa. Então, a recomendação de a gente fazer medicação EV. A medicação VO, ela não vai ter tanta eficácia por uma questão de biodisponibilidade, que às vezes é menor. Nem toda medicação, isso aí vai depender muito do medicamento, né? Farmacocinética, tudo. Mas, muitas vezes a medicação VO tem uma alteração, é diferente a biodisponibilidade do fármaco. E o paciente com a cefaleia, né, com a enxaqueca, ele tem uma gastroparesia, então o trato intestinal dele ele fica mais parado, ele movimenta menos, então isso aí vai dificultar a absorção de toda e qualquer medicação VO. Além de que o paciente pode estar vomitando, pode estar com náusea, então a aceitação da medicação VO vai ser muito pior. Então a medicação tem que ser preferencialmente EV, né? Se por alguma razão você não consegue fazer EV, você só tem VO, paciência, né? Mas o ideal, né, é que faça EV, e pensando que você está no serviço de emergência, você vai fazer droga na veia desse paciente. No começo você pode fazer do mesmo jeito na cefaleia intencional, o controle do dor com analgesia simples, né, dipirona, AINE, né? Mas na enxaqueca você pode fazer também triptano e obviamente sem fazer antiemético, né? O paciente está
com náusea e com vômito, na grande maioria das vezes, né? Com relação às doses, é interessante que você faça sempre a dose máxima desses medicamentos. Por quê? Tem muito mais efeito você fazer uma dose grande no começo para você abortar a crise, porque quanto mais cedo você medica esse paciente, mais rápido e melhor é o efeito para abortar a crise. Se você demora muito tempo, esse efeito ele vai diminuindo, né? Você tem menos efeito. Então, pequenas doses de analgésico, elas não têm a mesma efetividade de uma dose grande logo de cara. Então, você pode fazer, por exemplo, a dipirona, 2 gramas logo no paciente que está com quadro de enxaqueca, ele chega com muita dor, você pode fazer 2 gramas de dipirona e uma ampola, por exemplo, de cetoprofeno, né? Então, você pode fazer essa combinação aí logo de cara, o paciente com muita dor, vai ser melhor para ele, tá? Outra opção que a gente tem são os triptanos, né? Que a gente pode ter o sumatriptano, por exemplo, tanto subcutâneo quanto nasal, né? Tem a medicação oral também, mas aí a gente sabe que vai ter uma demora na absorção, tudo isso tem menos efeito adverso, mas vai ter uma demora, então o ideal é que faça o sumatriptano nasal ou subcutâneo, né? O subcutâneo é uma dose de 6 mg, então você pode repetir aí até com 1 hora, né? O medicamento. Então você faz uma dose, o paciente não melhorou, 1 hora você faz outra dose, isso aí é a dose máxima. Então você fazer 12 mg em 24 horas subcutâneo é o máximo do sumatriptano. E o nasal é o sumatriptano de 20 mg, você pode fazer também 2 vezes, né? Com intervalo aí de 1 a 2 horas também na repetição do medicamento, né? E a gente pode usar também nos pacientes com enxaqueca a dexametasona 10 mg EV, né, para você reduzir a recorrência de uma crise. Então você vai tratar a dor do paciente, você pode começar logo com dipirona, anti-inflamatório e dexametasona, porque você vai garantir uma proteção aí de recorrência de crise de cefaleia nesse paciente, beleza? Com relação às doses de medicamentos e possibilidades de medicamentos, né, eu preferi não colocar aqui, né, para não ficar aquela coisa muito maçante de ficar falando de posologia, porque eu acho que é muito mais interessante a gente ver o conceito, mas eu vou, ainda essa semana, vou digitar aqui as doses dos medicamentos, o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente vai fazer, né, e disponibilizar um arquivo em PDF para vocês na plataforma, tá? Então não precisa se preocupar com dose, eu vou produzir esse material para ficar aí, para vocês, se precisarem checar, tá sempre à mão no celular.